Olá pessoal, recentemente eu fiz uma publicação a respeito do uso dos estrógenos que atrapalham as doenças tiroidianas. Então eu quero esclarecer aqui nesse vídeo por que você tem interferências quando você usa um estrógeno no tratamento da tiroide. Então é o seguinte, vamos lá. Primeiro vamos definir o que é um estrógeno. Estrógeno, ele é um hormônio, geralmente feminino, né, o estrogênio, e ele pode ser um estradiol ou estriol. São dois hormônios que participam ali do processo que tem um envolvimento com a tireoide. Muita gente me pergunta, doutor, mas eu faço uma reposição hormonal e eu não uso nem estradiol nem estriol, eu uso progesterona. Ok? Então a progesterona é uma outra coisa, é um outro hormônio. Já a testosterona é um outro hormônio. A pregnenolona é um outro hormônio. E o DHA também. Então, não vamos confundir reposição hormonal, não vamos confundir você fazer uma modulação, né, de hormônios, se você está na menopausa, tem um mioma, tem um ovário ou alguma coisa assim, não vamos confundir com a questão ligada à tireoide. Então, quem está ligado à tireoide é os hormônios estrógenos. Então, progesterona, DHA, pregnenolona e testosterona não são diretamente afetados quando você está fazendo tratamento de tireoide, né? Eles não afetam diretamente. Então, se você está lá na menopausa, então, mulher, 50 anos, entrou na menopausa, tem calor, fogacho, né? Tá perdendo cabelo, quebrando unha mais ainda quando entrou na menopausa, né? O que na verdade está acontecendo com você? Você não tem mais o equilíbrio hormonal, porque os hormônios do nosso corpo, eles são equilibrados. Então começa ali na cabeça, com o hipotálamo, depois vem para a glândula hipófise, a pineal, né? Aí vai descendo, tireoide e assim vai, tá? Então, o mecanismo, o sistema hormonal, ele é equilibrado. Então, se eu entro na menopausa, eu tenho falha dos ovários. Então, isso afeta o sistema como um todo. Mas, então quer dizer, doutor, que eu não posso repor o estrógeno se eu estiver com um hipotireoidismo, uma doença de Graves ou um hipertireoidismo? Não, não é isso que eu falei. O que eu falei é, você precisa tomar cuidado em fazer a reposição hormonal. E outra coisa que eu quero já deixar esclarecido para você, não importa se essa reposição hormonal ela é pela maneira tradicional, tomando comprimidos, se ela é implante subcutâneo, se ela é gel transdérmico, que o pessoal costuma chamar de gel bioidênticos, tá? Ou seja, por que se chama bioidênticos? Porque ele tenta se parecer com o seu hormônio natural do corpo. Ou seja, você passa um gel de estradiol, um gel de estriol, tá? Ele tenta ser o mais próximo daquele que você tem no seu corpo. Porém, não se esqueça, você está administrando um hormônio. Então, o que nós estamos falando aqui não é a questão só repor ou não repor. O que nós estamos falando aqui é a maneira de repor. Então você está repondo, né, o hormônio e ele pode estar afetando sim a conversão do hormônio tireoidiano, lentificando a transmissão do T4 para T3, dificultando essa passagem. Então a análise que a gente tem que fazer é a seguinte: muito bem, comecei a tratar a doença da tireoide, ok? Estou lá tratando há 10 anos o hipotireoidismo, chegou com 50, minha menstruação parou, entrei na menopausa, comecei a ter fogachos, né, os calores, a região vaginal mais seca e comecei a variar mais o meu peso, coisa que eu não tinha antes. Então, você foi lá no seu médico, no seu profissional e ele falou, vamos fazer uma reposição hormonal, ok? Então, como é que tem que ser feito isso? A primeira coisa, você deve dosar antes de iniciar
a sua reposição hormonal, você tem que avaliar a sua tireoide. Então você tem que ir lá dosar o TSH, o T3 livre, o T4 livre, o T3 reverso, para a gente saber se você está convertendo hormônio tiroidiano, ok? E você vê o SHBG, que está ligado aos hormônios sexuais. Obviamente, eu lhe recomendo dosar testosterona, também a total e a livre, né? E os anticorpos, anti-TPO e anti-tiroglobulina. Basicamente, isso já nos dá uma ideia do que vai acontecer ali após você iniciar o uso da reposição hormonal, ok? Então faça antes e depois, se o seu médico julgar necessário para você, você inicia a reposição hormonal, sei lá, passa um gel de estradiol e estriol, progesterona, testosterona, porém eu recomendo que após em torno de 30 dias que você estiver em uso dessa reposição hormonal, você faça novamente um exame de tireoide. Isso tudo que eu falei ali no início. Por quê? Para você comparar o antes e o depois. Então, foi bom para mim ou alterou a função da tireoide? Então, se durante a reposição hormonal que foi indicada, foi necessário para o seu caso, você tiver uma alteração ali, o seu TSH, por exemplo, ele passou de 1,5, ele foi para 5, alguma coisa aconteceu, certo? E pode ter sido influenciada pela reposição hormonal. A gente vai lá, realinha o tratamento da tireoide, avalia se essa reposição hormonal foi feita de maneira adequada, ok? Como é que a gente faz isso? A maneira mais adequada de avaliar se a sua reposição hormonal está sendo feita adequadamente é através da análise do exame salivar. Como é que é isso? Você vai lá, vai até um laboratório, ele vai lhe fornecer uns frascos, você colhe a sua saliva de manhã, à tarde, à noite e, eventualmente, se você acordou de madrugada, você vai colher uma quarta coleta de saliva e isso vai até um laboratório. Esse laboratório especializado em fazer exames salivares, que a gente tem em vários lugares aí do Brasil, ele vai analisar e vai mandar um laudo para o médico, aonde consta todos os hormônios que estão ligados à parte da reposição e da menopausa, no caso, e que podem ter relação com a tireoide. Eu também gosto muito de ver as pessoas fazerem o iodo salivar e urinário, que é um outro exame bastante interessante que você faz, tá bom? Para saber se você realmente está precisando do iodo. Ok? Então, como eu sempre falo nas minhas lives, nos meus vídeos, não tome iodo sem saber se você precisa. Ok? Então, faça uma análise para ver. Bom, vamos lá. Chegou o seu exame salivar. Então, você está repondo ali, passando o gelzinho de estradiol, estriol, testosterona e progesterona. Como está o padrão salivar? Ele está alto, está baixo ou está bom? Então, a partir daí, eu vou saber se o teu hormônio salivar versus o que você está usando no gel está compatível. Por quê? Porque se você, por exemplo, está usando um gelzinho ali de 2, 3, 4, 5 miligramas de testosterona e o seu exame de testosterona salivar tiver explodido, o que quer dizer isso? Você está com muita testosterona, está afetando o seu corpo, ok? E vai, óbvio, afetar outras coisas. Se você está com muito estradiol e estriol, vai atrapalhar a sua tireoide. Então aí tem que se reavaliar a dosagem que você está usando daquele hormônio especificamente para ser realinhada. Então, o que eu quero falar para você? Reposição hormonal não é proibida, porém ela tem que ser feita de maneira adequada, inteligente. Infelizmente, o exame de sangue de progesterona, estradiol, estriol, testosterona não basta quando você tem
principalmente uma alteração tireoidiana. Então a gente sempre opta por olhar o exame salivar para a gente ter certeza que a dose que você está usando, ela está sendo realmente a dose adequada para você. Mas doutor, qual a diferença entre eu fazer no sangue e fazer na saliva? Muito bem, boa pergunta. Quando eu faço um exame salivar, eu tenho o hormônio livre que está circulando no seu corpo. Ele não sofre a influência de outros fatores, ou seja, eu vejo o hormônio disponível ali no seu corpo, o que realmente ele está sendo usado pelas células. Quando você vê no sangue, você está vendo hormônios totais que às vezes estão ligados com outras coisas que podem estar atrapalhando essa dosagem. Quer ver um exemplo? Ó, eu vejo muita gente falar assim, nossa, eu estou usando testosterona em gel numa dose, sei lá, 5 miligramas para cada ml de gel que você aplicou na pele. E de repente você faz o exame salivar e vem com 200 a dosagem do exame salivar, sendo que deveria ser 30. Então olha só, mesmo que essa dose de 5 miligramas seja uma dose que se julga uma dose baixa, tá? Para você é muito. Então, na verdade, você não está fazendo uma modulação, né? Ou seja, para mais ou menos equiparar ao que era a sua fisiologia do corpo antes. Você ultrapassou essa dose. Então, nesse momento que você está com excesso, é óbvio que o seu corpo vai reagir. Então, excesso de estrógeno, a mulher vai ficar estrogênica, ela vai ter um hiperestrogenismo. O que vai acontecer com ela? Irritada, nervosa, elétrica, uma mulher com característica da predominância estrogênica. Ao mesmo tempo, se ela tiver com muita progesterona, ela vai ficar com a predominância progestogênica, ou seja, ela vai estar ali meio devagar, meio lenta, né? Mais acomodada, mais sonolenta, que pode ser a característica dessa predominância. E se ela tiver com muita testosterona, o que vai acontecer? O DHT, que também é dosado ali na sua saliva, e a estrona, que também pode ser dosada na saliva, vai vir explodida. O que vai acontecer? Ok? Você vai ter queda de cabelo, você vai ter pelos, você pode engordar, muitas vezes está inchada, e pode ser disso. Então, sempre nós vamos ter que trabalhar na dose certa, na dose correta. Então, não adianta falar, eu vou usar, eu melhoro e simplesmente deu, né? Essa não é a maneira correta. O objetivo desse vídeo, o qual gerou muitas perguntas ali no meu Instagram, é justamente esclarecer para você qual é a maneira correta de você fazer a coisa. Então, espero que eu tenha esclarecido a respeito desse assunto. Então, faça exames, olhe a sua tireoide mais frequentemente, peça para o seu médico dar uma olhada melhor, ou seu ginecologista também pedir esses exames para olhar como é que as coisas estão indo, ok? Então fica a dica aqui, e eu gostaria muito que você desse um like nesse vídeo, compartilhasse e acionasse o sininho para você receber meus vídeos novos, que sempre estão aí sendo lançados com o maior carinho para você ficar muito informado. Ok, pessoal? Abração para todos, até o próximo vídeo.